Alexandre de Moraes trata Bolsonaro não é como se ele fosse um preso, é como se ele fosse uma não-pessoa. Porque só uma não-pessoa é alguém que não tem dignidade. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Ontem, na hora que eu vi essa história do Moraes, eu estava indo deitar, eu confesso que me surpreendi pelo seguinte motivo, e até usei esse termo aqui pela manhã: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Porque o que ele deu de opção é, o pai se ferra ou o filho se ferra. Ele não deu opção, não deu outra saída. Ele acuou os dois. Porque a defesa do Bolsonaro disse, não, ele não autorizou. Então, se ele não autorizou, ele ferra o Flávio. Porque se ele tivesse autorizado, ele voltava para a cadeia. Porque ele feriu o cautelar, descumpriu o cautelar. Eu confesso que eu não consegui encontrar outra percepção ou outra conclusão. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come. Ou seja, o algoz está com a caneta mais afiada que nunca. Ele está desprezando o Tribunal Superior Eleitoral. Está desprezando. Ele não saiu da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, né? O Nunes Marques, ele vai ter que ter muita força ao lado de André Mendonça para exercer essa presidência, Edu. Porque ele está sendo, até aqui para mim, humilhado. Isso é humilhação. Isso é humilhação. Ou ele entende que ele está sendo humilhado e fala assim, aqui quem manda sou eu. Porque até onde eu sei, Edu, me corrija, tá? Você é do direito, eu não sou. São 11 cadeiras distintas. E a posição de presidente do Supremo Tribunal Federal só dá a quem ocupa a presidência, né, questões administrativas e escolha da pauta. Agora, peso de caneta, os 11 têm peso de caneta. Não tem aquela história assim, você chegou agora, fica por último, você não tem força. Não, eu não consigo imaginar dessa forma. Mas ou Nunes Marques cessa imediatamente essa humilhação e diz quem manda aqui sou eu, ou que será? O Marques propõe algo que pode ser interessante, já suspende tudo, a gente nem gasta dinheiro com fundão eleitoral e para essa palhaçada, que é o que eles estão querendo que a gente pense, viu, Edu? Mas eu queria te ouvir sobre se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Antes eu vou chamar um intervalo por rádio, por gentileza, pausa no rádio. Fala, Edu. Vitório, né, é tão absurdo, né, e revoltante ao mesmo tempo que a estrutura, já acontece que ele acaba violando a competência da Justiça Eleitoral. Já começa nisso, igual você fez a introdução corretamente. Segundo, a gente está falando de uma IA. Então ele coloca na esfera de cogitação, nisso da cogitação do magistrado, tá? Da autoridade judicante. Ele começa a colocar eventual IA como se fosse com conhecimento prévio uma manifestação que equivale-se a uma carta de próprio punho. Esta é a primeira linha que ele começa a abordar. Caso contrário, ele começa a querer enquadrar em deepfake, e aí que ele sabe o que ele está fazendo. Eu estou falando no sentido maléfico, e não no sentido técnico. Tá? E obviamente aqui eu tenho que esmiuçar a parte do direito para que você em casa entenda como ele está sendo maléfico usando o direito, tá? Que não tem nada de legal nisso. Só de violar a competência da Justiça Eleitoral já é um completo absurdo. Mas vamos adiante raciocínio. Quando ele menciona, não, se não tem conhecimento, então foi deepfake praticada pelo candidato, né, Flávio Nantes Bolsonaro. Por quê? Porque ele quer tentar enquadrar no parágrafo 1º do artigo 9C daquela resolução que nós comentamos ontem. A resolução 23.610/2019, que essa redação ela acabou sendo, né, incluída pela resolução 23.732 de 2024. Então, veja como é perigoso, já era alertado isso na época. Né? Todo o arcabouço jurídico que dá sustância ao ativismo judicial já foi alertado na época. Seja as resoluções da Justiça Eleitoral, ou seja essas tentativas da adulteração do marco civil da internet, entre outros. Eu não quero me estender muito nisso aqui agora, mas só limitar meu comentário a esta atuação no presente, né, limitada, do ministro Alexandre de Moraes. Então, o que ele fez? Tendo em vista que cumpriu os requisitos do artigo 9b da resolução, isso eu estou me referindo aqui na Justiça Eleitoral, e o parágrafo 1º, inciso 1 e 3,
foi avisado previamente que é uma inteligência artificial, né? Foi muito bem, né, explícito para o público que se trata de uma IA, que não é o presidente Bolsonaro. Isso já estava resguardado, protegido. Então, o que ele começa a fazer? Olha, você violou, então, questões da prisão, né, questões de restrição da prisão domiciliar. Isso é uma pena grave. E pena grave ele está tentando enquadrar no artigo 51 da Lei de Execução Penal. Então, você cometer falta grave, você tendo pena privativa de liberdade, você retornará para a prisão, né? Será revertida a prisão domiciliar humanitária para o regime fechado. Olha que cretino, olha que, desculpa a expressão aqui, que canalha, né? Então, nada mais claro do que isso, do que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Ou seja, se você concordar que foi o presidente Jair Bolsonaro, ele volta para o regime fechado, tendo em vista que ele tem as restrições, né, tem a própria disposição do artigo 117 de execução penal, que a prisão domiciliar humanitária ela pode ser revogada em caso do cometimento de falta grave. E aí, quais seriam as faltas graves? Violar alguma restrição imposta. Então, para tentar enquadrar o presidente Jair Bolsonaro, que é um sequestrado do regime, tentando dar uma essência personalíssima a ele, de concordância à inteligência artificial, ele usando esse elo esquizofrênico, né, nós estamos falando de uma inteligência artificial, ele tenta colocar na mesma categoria uma IA como uma manifestação com o mundo externo, lembrando que preso não pode ficar incomunicável. É outro direito envolvendo o preso que tem no Brasil, dos direitos do preso. Então, não pode ficar incomunicável, mesmo que fosse uma IA que simulasse uma carta de próprio punho. É ilegal isso. Percebam quantas legalidades, e aí eu vejo a velha imprensa tratando com normalidade. Tá tudo normal, tá tudo muito ok. Né? O ministro Alexandre de Moraes ele tem essa postura mais ríspida de condução. Não existe isso. É tudo ilegal. Tudo que foi decidido foi legal. E especificamente nesse caso, mais absurdo ainda, que ele não tem que proferir qualquer voto envolvendo o candidato Flávio Bolsonaro ou tentar dar um despacho com teor que tenta remeter já a uma tipificação da lei eleitoral. Um absurdo, Piton. É ditadura. Zizi Martins, Zizi já está por aqui, já Débora tem mais um assunto ainda tratando de Flávio, acredite se quiser, mais uma de Moraes e Flávio, né? Mas antes eu quero ouvir Zizi Martins. Zizi, boa tarde, seja bem-vinda. O assunto é essas 48 horas para a defesa do presidente Bolsonaro, agora 48 horas para a defesa de Flávio, esse acirramento nessa disputa entre TSE e STF, artigo de Bela Megali dizendo que o Supremo Tribunal Federal terá a última palavra, ou seja, já não entendemos mais o motivo da existência da estrutura da Justiça Eleitoral no Brasil. Zizi, eu quero te ouvir sobre mais esse absurdo. Pois é, Pitoli, boa tarde a você, Max, Edu, nossa audiência querida, Débora também. Essa situação é mais uma escalada da degeneração do Estado de Direito no Brasil. A gente vê o ministro Moraes inovando cada vez mais nas suas maldades. Eu não vou falar diferente porque, para mim, são requintes, são especializações. A situação, assim, ele já não tem o poder sobre o TSE, que ele usou muito além do previsto em 22, vendo que ele não vai poder dominar o cenário eleitoral diretamente, ele bypassa o Cássio Nunes, o André Mendonça, o Toffoli, que também está no TSE, e os outros ministros, e usa uma decisão de execução penal, que também não caberia a ele, e nessa decisão ele quer aplicar o direito eleitoral. Agora, olha que interessante, porque é uma decisão de execução penal que, tipicamente, o STF não faz. Quem faria seria um juiz de execução penal, ou seja, um juiz de primeira instância. Ele já pegou a execução penal de Bolsonaro para ele, né, para controlar Bolsonaro, não só a pessoa de Bolsonaro, o conforto de Bolsonaro, a saúde de Bolsonaro e agora a imagem de Bolsonaro.
né? Porque o símbolo e a imagem ele também está querendo controlar. E é exatamente o que está em jogo. E aí ele faz isso, e ele, nessa decisão de execução penal, que cabe ao condenado, ao juiz fazer em relação ao condenado Bolsonaro, ele vai também atingir o filho de Bolsonaro, que não é condenado no processo. Né? Então, essa pena que foi aplicada a Bolsonaro está passando da pessoa do preso. Está passando da pessoa do preso, que é mais uma inconstitucionalidade, e ele está usando a pena a Bolsonaro, que é um refém desse sistema, e deixando o filho de Bolsonaro, que é o candidato do PL, agora candidato desde sábado, o candidato do PL, porque o pai está preso e refém numa situação difícil. Mas a rigor, Bolsonaro não tem outra resposta a dar, senão eu não autorizei, porque sequer eu posso ser comunicado. Bolsonaro não pode ser comunicado, gente, porque a incomunicabilidade do preso também não vale para Bolsonaro, porque, na verdade, Pitoli, Alexandre de Moraes trata Bolsonaro não é como se ele fosse um preso, é como se ele fosse uma não pessoa. Porque só uma não pessoa é alguém que não tem dignidade mínima, né? De falar com a família, né, de usar a própria imagem, né, de se dirigir às outras pessoas, né, de ter a sua situação de saúde julgada, dependendo não do médico, mas do juiz. Então, é uma não pessoa. Então, veja que assim, a gente achava que ele ia chegar na questão da saúde, a gente achava que ele ia chegar na questão da comunicação, ele vai além, porque até a imagem de Bolsonaro, que é patrimônio da sua família, que é algo que a família usa e pode usar na política, e tem usado, né? Porque todos eles são bolsonaros, então eles podem usar a imagem do pai, que inclusive foi o incentivador da vida política de cada um, até a imagem, até o símbolo, ele não pode usar. Então, não há outra resposta possível ao presidente Bolsonaro e não há outra resposta possível a Flávio Bolsonaro, senão que a imagem do pai dele é uma imagem da família. E outra coisa a dizer é que o TSE, na hora que for julgar essa questão da IA, porque o PT já levou para lá, né? Ele vai precisar reclamar a competência dele. Porque a competência do TSE, esse elefante branco brasileiro, porque Moraes está dando uma boa razão para fechar, né? Que é aqui para nós. Se ele acha que o TSE não serve para nada, a não ser quando ele é presidente, então está dando o pretexto que todo mundo esperava desse órgão que só tem aqui no Brasil não funcionar. Ele já está dando esse pretexto. Então, assim, se agora o TSE, na hora de se manifestar sobre a IA, que é esse mesmo tema que Moraes, apesar de não ter decidido, já se adiantou dizendo que ele vai querer decidir, porque ele disse, olha, se ele não autorizou, o candidato Flávio tá numa situação de irregularidade em relação ao TSE, imagine, né? Então, o TSE, na hora de julgar, vai ter que reclamar a competência dele, porque é exclusiva. O STF só fala em matéria eleitoral quando é recurso, e aqui não tem recurso nenhum. Aqui tem um julgamento, numa execução penal de um preso chamado Jair Bolsonaro, que está atingindo o filho dele, que não é parte da pena. Né? Então, isso é muito importante ser dito, e que o TSE, os ministros do TSE façam valer exatamente o seu mandato, a sua gestão enquanto presidente, vice e outros componentes, e diga que a competência do TSE é exclusiva, porque isso também está na Constituição. Concordo. Ô Max, tem mais uma, né? Tem o inquérito das fake news pode ser utilizado nesse caso, então, Max? O que não pode, né? Eu fico perguntando, o que o Alexandre de Moraes não pode fazer nesse país, Pitoli? O inquérito das fake news, que vamos dizer assim, é o inquérito coringa, né? É o inquérito vale tudo, cabe tudo. Tá aqui, né? A Basília Rodrigues publicou no SBT News que ela teria conversado com ministros do STF, novamente. Estão falando hoje, hein, Max? Os caras estão falando hoje, hein? Como sempre, eles adoram o microfone, né? Olha. Eles adoram um holofote, eles adoram serem citados, ainda mais enigmaticamente, né? Que você não sabe quem são, apesar de todo mundo saber quem né? Mas tudo bem. Mas aqui, qual é a informação, Pitoli? Eles estão dizendo o seguinte, que se o TSE não adotar medidas concretas contra campanhas que venham propagar, segundo eles, conteúdo mentiroso, né? Que a alternativa seria o inquérito das fake news. Então, assim, vale tudo, cabe tudo no inquérito das fake news,
E eu não duvido que isso vai acontecer. Eu não duvido que o Alexandre de Moraes ou que alguma denúncia que sejam feitas aí contra o Flávio Bolsonaro, porque a gente sabe que é só contra o Bolsonaro que isso vale, os outros não valem, tá? Qualquer denúncia que fizerem agora com esse uso da IA contra o Flávio Bolsonaro que fizerem no STF, basta o Alexandre de Moraes dizer que isso aqui está entrando no âmbito do inquérito das fake news, e aí vai fazer busca e apreensão, e aí o processo acontece do jeito que a gente está vendo desses últimos 7 anos, Vitória. É uma vergonha o que a gente está vendo. É um TSE paralelo que está sendo formado. Agora a gente tem um inquérito que vai virar a arma jurídica apontado para a campanha de Flávio Bolsonaro, e vai ser assim até o final dessa campanha. Porque eu não duvido que eles arranjem algum motivo para tirar o Flávio do pleito. Claro, a pressão americana é o que eu acho que ainda está intimidando, que ainda está deixando eles ali com um pouco de dúvida se eles vão aos finalmente ou não, tá? Mas do jeito que a coisa está indo, eu não duvidaria daqui a alguns dias a gente ter que noticiar que o Flávio foi retirado da eleição, seja o motivo que for, né? O motivo eu acho que é o menos importante para eles, Pitório. Edu, ingenuidade a nossa achar que o pleito com o Nunes Marques e André Mendonça no TSE correria mais tranquilamente comparado a 2022, né? Pitório, eu nem penso em ingenuidade, porque nós somos pessoas civilizadas, né? Então, como a gente é pessoa civilizada, a gente respeita a lei, né? A gente respeita o princípio da boa-fé, a gente respeita a integridade um do outro. Nós temos que, em nós, impera o princípio da boa-fé e do respeito mútuo. Então, você cogitar, fazer um somebody love, vou usar uma expressão popular aqui, envolvendo as normas estabelecidas, seja a norma de cunho material, que estabelece as regras da sociedade, seja as regras de cunho processual, que define a competência, igual bem lembrou a querida Zizi, ela lembrou bem, no sentido da competência originária da execução penal. Aí agora cogita-se a possibilidade de, olha, se o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, não cumprir com as suas prerrogativas, o que lhe compete, a gente, nós do Supremo Tribunal Federal, poderemos utilizar o inquérito com esta finalidade. Isso é um absurdo. É um completo absurdo. O inquérito instaurado de ofício, ele já se torna declaradamente uma ferramenta. Não existe isso, inquérito como ferramenta. Eu não posso criar uma metamorfose de inquérito. O inquérito não se molda aos fatos do mundo, né? Até porque já era para ter sido iniciado, não era nem para ser instaurado de ofício. Foi instaurado de ofício, tem prazo para terminar. 90 dias prorrogáveis por máximo 90. É inacreditável. Tá tudo errado. Então, como é que a gente da área do direito, operadores do direito, pode trazer isso para você de casa? É desesperador e ao mesmo tempo que é revoltante, porque eles estão brincando com a vida das pessoas. Tá? Isso aí você cria um precedente tão venenoso que pode ocorrer, por exemplo, numa comarca, uma cidadezinha do interior, um juiz monocrático da cidade interior. Eu já vi isso acontecer. Já aconteceu comigo até. Eu detectei um erro de um magistrado num processo, não vou falar aqui a cidade, só vou mencionar para vocês terem dimensão. Detectamos um erro de um magistrado num processo, apontamos ele, o magistrado reconheceu e colocou em sigilo o erro dele. A folha que era o erro do magistrado, ele decreta por sigilo, cumpra-se, serventia, que aí seriam os funcionários do cartório, cumpra-se, sigilo de folhas tais. Era exatamente onde tinha o erro dele, e ele conserta o erro, mas o erro dele que está documentado, ele colocou em sigilo esse magistrado, ou magistrado. Então perceba o quão danoso é, nós já passamos de uma década, pessoas que acabam se formando, quem entrou na faculdade de Direito em 2019, se formou já com esta aura aí, de má influência, de má condução, de total deficiência do direito constitucional e das leis do Brasil, e agora eles tratam com a maior naturalidade. Não, o inquérito das fake news, você coloca tudo lá. Coloca até o Elon Musk, igual eles fizeram, Coloca até o Elon Musk nisso. Não, pode tudo. Coloca, as mídias independentes, daqui a pouco vai colocar também
né, os streamings, coloca todo mundo no inquérito fake news. Lembrando que inquérito ele tem que ser previamente determinado com seus ditames. Ele não pode ficar fazendo curva. Coloca isso aqui no pacote, aí salto ornamental. Já que ele gosta de vermelho, então ele deve ser torcedor do Flamengo. Coloca a torcida do Flamengo no inquérito. É este tipo de raciocínio que o Alexandre de Moraes usa para indiciar as pessoas. Né? Ele, porque é a figura mais marcante, tendo em vista que o inquérito também teve a condução do Dias Toffoli, lá na instauração no seu início por ofício. Ela vale lembrar a CPI em dezembro de 2019, aquela CPI absurda das fake news, teve o Alexandre Frota, Joyce Hasselman, etc. Bom, é isso. Está muito claro o uso político e a violação do Tribunal Superior Eleitoral, além daquilo que a Vaza Toga no ano passado já tinha revelado. Né? O então juiz auxiliar, juiz assistente do ministro Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira, informando, não, tenta fazer assim, porque senão vai ficar muito na cara. Ele sabia que tinha conflito de competência entre o Tribunal Superior Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal. Ele sabia disso, por isso que ele falou isso no áudio, que foi revelado pelo Tagliaferro, que trabalhava lá em ocasião. Olha, é um regime que nós estamos fazendo, aí eu concluo meu raciocínio, é um regime que nós estamos passando, infelizmente, não trata nem de uma ingenuidade, porque nós somos pessoas civilizadas. E cada dia mais surpreende, mesmo você sendo da área do direito, você fica surpreso com as medidas criativas dele, que de certa forma é um regime. Estão praticando terrorismo de Estado, conforme é definido, até jurisprudencialmente, no Tribunal Internacional Penal, Vitória. Perfeito. Agora, Zizi, já que o Edu não viu ingenuidade em função da nossa civilidade, eu quero insistir na minha ingenuidade. Vamos esperar a OAB, Zizi. Aí é ingenuidade mesmo. A OAB se manifestar, um inquérito das fake news que pode ser utilizado agora, aberto dia 14 de março de 2019, e ninguém se manifesta contra esse absurdo, e quem se manifesta, se bobear, é jogado para dentro do inquérito. Ou seja, o que a gente vai ter é uma disputa que de fato vai chamar atenção, e não é entre Lula e Bolsonaro, Lula e Flávio. Provavelmente seja uma disputa inicial, não sei quantos rounds isso deve durar, entre TSE e STF, Zizi. Pois é, ele falou, já está claro, né, como vai ser essa plataforma que vai ser usada por Alexandre de Moraes, que é o agente escolhido do sistema, porque tem ousadia, né, porque tem coragem para fazer o mal. Tá? Então, ele é essa pessoa, ele é esse agente, e ele estava em 22 no TSE. E aí ele usou e abusou, a gente conheceu isso por baixo, né, com as denúncias de Tagliaferro, que detalhou exatamente como acontecia. Use sua criatividade. Essa frase foi usada, use sua criatividade. Então esse regime da criatividade, da inexistência de um fato, mas vamos enquadrar, porque dê-me um homem que dê-me um homem que eu dou o crime, né? Então assim, esse direito penal do inimigo, que é uma coisa que está sendo praticada, que você já sabe quem você vai apenar, já sabe o que você quer fazer no final. Então você usa o sistema que você quer, a plataforma que você quer, e aplica a regra que você quer para dar um verniz, para ficar parecendo que é legal, né? Então, como ele estava em 22 no TSE e no STF, você pode lembrar que ele usou as duas plataformas, né? Que às vezes não se sabia se era de uma ou de outra, mas ele usou as duas plataformas. Agora ele não está no TSE, agora ele está no STF. Então ele precisa usar uma plataforma, ele precisa usar algum tipo de desculpa ou de processo pré-aberto para dizer que vai ser por aqui. Então, o inquérito das fake news é, como o Max falou muito bem, é o coringa de onde cabe tudo, todo tipo de crime. E o que é que Moraes quer? Tá claro que o que Moraes quer. Primeiro é intimidar a Flávio, é deixar a fala de Flávio contida. Não só porque essa fala de Flávio contida, ela diminui a possibilidade até Flávio conseguir voto, porque a fala contida faz ele ficar morno, ele não ficar exatamente quem ele é, ele não ficar à direita, mas também porque denuncia esse sistema, porque mostra esse sistema para o mundo. Então, e aí quem é que ele está usando? Olha, a plataforma é o inquérito dos fake news e a plataforma é o pai
É o pai refém, gente. Esse pai refém, para qualquer pessoa, seria um grande problema, mas especialmente para um candidato à presidência da República. Não vamos esquecer, gente, é que qualquer um que se coloque no lugar de Flávio Bolsonaro, qualquer um que fosse candidato, ia de qualquer jeito medir a consequência do que faz, porque o pai está doente, porque o pai foi adoecido por esse próprio sistema, porque tomou uma facada num militante da esquerda, né? Porque quase morreu, né? Porque passou o tempo inteiro perseguido, porque agora está preso humanitariamente dentro de casa, né? Então, assim, essas coisas tá na cara que vão ser matizadas, tá na cara que vão ser usadas. O refém e assim, o instrumento pode ser o inquérito das fake news. Por quê? Porque em cima dele a desculpa para tudo, absolutamente tudo, e aquela desculpa de que estamos indo de encontro à democracia, o risco democrático no Brasil. Enquanto ele fala em democracia, ele vai destruindo a democracia. Enquanto ele fala em Estado de Direito, ele vai destruindo o Estado de Direito. E é aquela coisa do espantalho, né? Eu tô ali batendo, eu tô ali dizendo que é democracia, mas eu tô, na verdade, destruindo ela. E é simples assim. Eu não sei se eu falei um bom português para dizer o seguinte: são puras desculpas para uma finalidade. A finalidade é reeleger o descondenado, né? E já que eles não acharam a terceira via, porque eles não queriam, né, Lula de novo, porque Lula mata a galinha dos ovos de ouro, né? Lula acaba com o Estado, para eles é ruim. Mas entre Lula e Flávio, obviamente, para eles, Lula. Então, o objetivo é manter Lula no poder, Pitone. Pois é, eu vou chamar intervalo no rádio. Ale, por gentileza, a gente segue aqui no YouTube da Univerde Brasil. Já vou chamar a Débora Sena, um breve comentário. Você imagina a inveja, a raiva do Moraes? Ele prende o Bolsonaro e um vídeo de IA causa. Ele, vou prender, eu vou calar, eu vou torturar, esse cara não vai ter espaço, o filho não vai visitar. Um vídeo de 30 segundos do Bolsonaro é capaz de fazer com que a gente esteja aqui há 1 hora, exatamente 1 hora, tratando do tema. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu tô fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem tá na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.